Senhor Jesus, meu povo, estou aqui para fazer um curto vídeo, trazer para nós algumas reflexões da palavra do Senhor e algo que talvez precisamos prestar mais atenção, principalmente nos dias em que vivemos hoje, sobre qual é o caminho que devemos seguir, qual é o caminho como que devemos prosseguirmos todos os dias e nos esforçarmos para andar nesse caminho todos os dias da nossa vida. E o Senhor Jesus nos ensinou qual é o caminho que devemos seguir. O Senhor Jesus nos deu esse ensinamento de tudo que o Senhor Jesus nos fala, de tomar a nossa cruz, de negar a nós mesmos, de amá-lo acima de todas as coisas. O Senhor Jesus diz que aquele que não aborrecer mãe, pai, filho ou filha, o irmão ou irmã não é digno de mim. Então, o Senhor Jesus exige um amor profundo e verdadeiro de nós, quando vamos a Ele em arrependimento. E hoje eu queria falar a respeito desse caminho que o Senhor Jesus nos ensina a prosseguir, quando o Senhor Jesus nos fala em Mateus, capítulo 7, e a partir do verso 13, que diz assim, uma passagem muito famosa. Acho que todos vocês, se são leitores da Bíblia, vão trazer à memória, lembrar dessa passagem que o Senhor nos fala dos dois caminhos, o estreito e o largo. E qual caminho que nós devemos seguir. Que diz assim a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Aqui é a famosa passagem que o Senhor Jesus nos fala que nós devemos entrar pelo caminho estreito. Pelo caminho estreito, e que larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. O caminho estreito é o caminho que incomoda o nosso ego, é o caminho que incomoda a nossa carne, é o caminho que nos incomoda profundamente e naturalmente. A nossa natureza, o velho Adão em nós não vai querer entrar pelo caminho estreito, que é incômodo, que é um caminho de abnegação, um caminho de negar os nossos próprios interesses, negar o nosso próprio eu. É um caminho que talvez eu entenda como nós realmente nos esvaziarmos de nós mesmos, como o Senhor Jesus nos disse, para enchermos do Espírito Santo. É esse caminho que Jesus nos ensina a prosseguir, e são poucos os que a encontram. São poucos os que querem, estão disponíveis a seguir pelo caminho estreito. Hoje nós vemos uma pregação talvez tão... muitos cristãos, pessoas que se dizem cristãs, estão seguindo pelo caminho largo, porque o caminho estreito já não é, o caminho estreito não é atrativo, o caminho estreito não é confortável para os nossos pensamentos, para a nossa carne. E hoje as pessoas estão evitando falar que o caminho é estreito, porque elas não querem entrar, elas não querem se arrepender, e nós não queremos ouvir isso. E Jesus disse: larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Então tem muitas pessoas no caminho largo, e tem muitas pessoas dentro da igreja ainda no caminho largo, ainda no caminho que conduz à destruição, que conduz à condenação eterna. A palavra nos alerta, Jesus nos alerta que muitos são que seguem esse caminho, mas nós precisamos
olhar para dentro de nós mesmos e forçar a nós andarmos pelo caminho que Jesus nos instruiu, que Jesus nos ensinou. E aí ele fala, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Eu ouvi uma frase do Paul Washer, um grande pregador da palavra, que ele disse que o contexto aqui não é que Jesus está falando dos cristãos que estão na igreja, que estão no caminho estreito, e das pessoas do mundo lá fora, que estão no caminho largo. Não. O contexto é entre os próprios cristãos. Poucos cristãos encontram o caminho que conduz à vida, encontram um caminho que conduz a Jesus, que leva a salvação, que nos conduz ao céu. Então, isso me traz um temor no coração, porque dentro da nossa igreja ainda há cristãos no caminho largo, e isso é muito grave. Infelizmente, às vezes eu vejo, tem muitas pessoas com a Bíblia talvez aberta e ainda perdidas, que vão para a igreja e ouvem a palavra e o diabo ceifa do coração para que nós não entendamos que o caminho é estreito, que o caminho é apertado e que o Evangelho não passou por uma reforma. O Evangelho é ofensivo a nós. O caminho ofende o nosso ego e a nossa carne e precisamos entender isso. E aí Jesus prossegue nos dizendo, cuidado com os falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Se você for no YouTube, se você der uma analisada, você vai ver tantos falsos profetas que têm tentado reformar a mensagem do Evangelho e alargar o caminho e tirar as partes ofensivas que incomodam a nossa carne e querendo alargar o caminho. E muitos falsos profetas, como a palavra, como o Senhor Jesus nos prometeu, que muitos falsos profetas iam ressurgir, iam nascer e que iam enganar a muitos e, se possível, enganaria até os eleitos. Essa apostasia que nós estamos vivendo, que vai piorar segundo a palavra do Senhor, é para nós ficarmos atentos, é para nós abrirmos a palavra e entendermos que o caminho é estreito. E aqui Jesus nos dá para que nós tenhamos discernimento dessas pessoas, é olhar para o fruto. Não importa o que você fale, não importa a eloquência da sua própria mente, a eloquência das suas palavras, o que importa é aquilo que você produz. O fruto é o seu comportamento, os seus atos, dentro da sua família, com as pessoas e buscando uma pureza que Jesus nos diz que abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Essa pureza que devemos buscar e esse fruto que precisamos produzir na nossa vida, e que você vai conhecer os falsos profetas que têm palavras eloquentes, têm inteligência, mas não têm a luz do Espírito Santo e estão querendo alargar aquilo que o Senhor Jesus nos disse, que o caminho sempre será estreito e a mensagem do Evangelho sempre será ofensiva a nós para nos trazer ao arrependimento. Isso jamais vai mudar. Isso jamais vai mudar. E que estejamos atentos, que estejamos seguindo o caminho de arrependimento e não atraiamos mestres para a nossa própria, como diz o apóstolo Paulo, que nos últimos dias teriam pessoas com comichões nos ouvidos e subverteriam a verdade e atrairiam para si mestres para o seu próprio ego, para a sua própria vaidade. Não ouça falsos profetas que massageiem o teu ego, mas leia a palavra e entenda que o caminho é estreito e que é o único caminho que conduz à vida. E eu queria terminar o vídeo dizendo que Jesus nos disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai
senão por Jesus. Jesus é o único caminho que nos conduz ao Pai, que nos conduz ao céu, que nos conduz à salvação. E lembre-se, a porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à vida. Que Deus te abençoe. Um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.